A palavra de Deus tem o que nós chamaríamos de apresentação do Evangelho, que, por exemplo, quando você lê Romanos, é a apresentação do Evangelho, né? Paulo ali está apresentando o que nós chamaríamos de ABC do Evangelho. É como se você fosse para a escola e você entrando, por exemplo, na primeira classe, né, você vai aprender o que é o ABC do Evangelho, que é Romanos. Por isso Paulo vai dizer, né? Quanto a mim, estou pronto a vos apresentar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então é o Evangelho daquilo que ele tem de mais simples, ou seja, ele vai apresentar basicamente a criação, né? Vai apresentar basicamente ali Cristo morrendo pelos pecados do ser humano. E aí você tem, a partir do momento que você aprendeu o Evangelho, e a Bíblia ela tem inclusive esse cronograma que ela obedece, você vai chegar, por exemplo, em Gálatas. Gálatas não é a apresentação do Evangelho, Gálatas é a defesa do Evangelho. É para pessoas, por exemplo, que já aprenderam o Evangelho, mas em algum momento se desviaram dele. Então Gálatas vai apresentar a defesa disso, né? E nós vamos encontrar a Bíblia dessa forma. Ao mesmo tempo que Deus, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos, através dos seus discípulos, apresenta o Evangelho, também faz essa defesa. Nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre a defesa do Evangelho, né? Que é quando você, por exemplo, precisa não apenas saber para você, mas precisa saber para se defender. Que é hoje o que a gente necessita muito. Porque às vezes você vai falar do Evangelho para uma pessoa e a pessoa apresenta contra-argumentos e você fica meio sem defesa. Claro que quanto mais você estuda a palavra, mais você tem defesa, porque é como a espada, né? Uma pessoa com a espada que não sabe usá-la, ela vai ter bem mais dificuldade para se defender. Se ela sabe usar, ela tem bem mais facilidade. A Bíblia é a espada. Por isso Jesus se apresenta no livro do Apocalipse, né, como aquele que da boca dele sai uma espada de 2 gumes. Né? Por que 2 gumes? Novo e Velho Testamento, né? Tem pessoas que defendem apenas o Velho Testamento, tem pessoas que defendem apenas o Novo. Todos têm problema. A Bíblia é uma só, né? Inclusive essa questão de Novo Testamento e Velho Testamento é muito mal entendida. As pessoas falam, não, eu sou do Novo Testamento. Mas que Novo Testamento? Não existe Novo Testamento no sentido de que você defenda o Novo e deixe o Velho de lado. O que é o Novo Testamento? Biblicamente falando, existe um testamento só um, não tem 2, um só, que é o quê? Um testamento da herança de Deus para os seus filhos. Só que quando é que um testamento tem valor? Quando morre o testador. O pai faz o testamento, quando é que vai entrar em vigor? Quando ele morre. Antes disso não tem valor, né? Então a Bíblia apresenta o Novo Testamento, que é o quê? O Novo Testamento é exatamente o testador morto. Quando Cristo morre, o testamento agora passa a entrar em vigor. Aquilo que era uma promessa passa a ser uma realidade, né? Por isso os antigos viviam na fé de um testador que um dia morreria. Nós vivemos na fé de um testador que morreu e prometeu vir nos buscar. Essa é a fé que nós defendemos. Então, nós temos muito menos desculpa do que os antigos. Porque os antigos viviam em algo que poderia não acontecer. Se Jesus, por exemplo, no Getsêmani, quando ele diz, né, quando ele apela ao Pai, falando, né, do cálice, né, Pai, né, é como se nós disséssemos assim, né, é insuportável o que eu tenho que resistir aqui no Getsêmani. Se naquele momento Jesus desistisse, e ele poderia desistir, as pessoas não entendem isso, Jesus poderia desistir. Jesus não tinha nenhum compromisso com o ser humano, irmãos, nenhum. O único compromisso que Jesus assumiu com o ser humano foi pela promessa, foi porque junto ao Pai eles consertaram, fizeram um conserto de vir resgatar o ser humano. Mas se a qualquer momento ele desistisse, ele não devia nada para o ser humano. O que ele devia? Nada. Foi o homem que resolveu pecar e Deus se compromete a resgatá-lo. Mas por quê?
porque quis fazer isso. Mas se lá no Getsemane o filho dissesse, eu vou desistir, pai, eu não suporto. É muito dolorido ficar afastado do Senhor. Ele poderia voltar simplesmente e dizer, pai, ó, eu tô deixando isso de lado, eu não suporto. É por isso, diz ali, que ele suou gotas de sangue. E vocês percebem como o evangelho tem sido deturpado em todos os aspectos. Parece que tudo que a gente fala aqui desafia o que vocês aprenderam. Mas é verdade. É verdade. O que o apóstolo Paulo falou sobre o evangelho que ele tinha aprendido nas igrejas? Na sinagoga? Hã? Esterco, né? Esterco. Para pensar, meu irmão. Uma pessoa que aprendeu dentro da sinagoga, não era não eram essas igrejas malucas que estão aí oferecendo dinheiro para todo mundo. Não era nem isso. Era a sinagoga de homens que conheciam as escrituras, conheciam profundamente na língua deles, né? A Bíblia chega a falar que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Então eram professores de Bíblia, né? Só que, claro, se deturparam completamente, né? Não entenderam que toda a Bíblia falava de Cristo e foi aí que se perderam. Mas você discutir com um judeu a Bíblia, né? Eles conhecem. Por isso Jesus disse para eles, né? Vocês examinam as escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna. Mas elas falam de mim. Então Jesus estava dizendo, vocês leem a Bíblia de ponta a ponta, né? Porque julgam que tem a vida eterna. Mas a vida eterna sou eu. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque você não tem como conhecer a Deus se não for através de Cristo. Verdade. Não há possibilidade do ser humano conhecer a Deus se não for através de Cristo. É por isso que o inimigo cria um monte de subterfúgios. O inimigo cria imagens. Porque daí a pessoa vai, se ajoelha para uma imagem, mas ela não tem a menor condição de conhecer Deus através daquilo. Aí ele cria Maria como intercessora, que não é. Por quê? Porque através de Maria foi uma excelente mulher, mas não pode apresentar a Deus a ninguém. Não pode. Porque ela não conhece Deus como Cristo conheceu, né? Então, por isso é dito, né? Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Você só vai conseguir conhecer a Deus através de Cristo. Agora, claro, você consegue ter um vislumbre da glória de Deus através de toda a obra criada. Você olha para uma árvore e vê que não tem uma folha repetida. Isso é o poder criativo de Deus. Você pode achar folha parecida, mas igual não vai achar. Se você pegar a folha e olhar todas as ramificações, né? Então, olha quantos seres humanos existem no planeta. Não existe uma palma da mão igual. Né? Quando você pega os detalhes, né? As digitais ali, né? Então, Deus vem e mostra ao ser humano o seu evangelho e mostra também como escapar do engano que viria. E se vocês observarem, por isso digo, né? Quando lê a Bíblia, leiam com muita atenção todas as palavrinhas. Nada está ali por acaso. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, o diabo que é o pai da mentira. Não é isso? O que é uma mentira? O que é uma mentira? Uma mentira, por exemplo, é quando eu chego, por exemplo... É Jonathan, não é? Oi? Perdão, tá? Eu chego, por exemplo, e digo para vocês que o Valdinei tem 60 anos. Isso é uma mentira. Alguém vai acreditar que ele tem 60 anos? Não, é uma mentira. Agora, se eu disser que o Valdinei tem 25, eu posso enganar vocês. Quantos anos tem, Valdinei? 24. Eu digo que ele tem 25, vocês vão acreditar. Mas é um engano. Por quê? Porque ele não tem. Qual a idade que ele tem? 24. Entende? Por isso que o diabo começa como pai da mentira, mas vira o grande enganador. Se você olhar na Bíblia, no livro de Apocalipse, ele é identificado como enganador. Eis que ele desceu a vós com grande engano. Por quê? Porque é mais fácil enganar do que mentir. Se eu minto, até tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta, né? A mentira cai. Agora o engano, olha quanta gente está enganada. E qual é a diferença entre o engano e a mentira? O diabo não diz para você não ler a Bíblia. Ele queimou a Bíblia no passado através do papado. Hoje ele não queima mais. Ele simplesmente faz o quê?
ele pega a Bíblia e distorce. Por quê? Se ele disser para você a Bíblia não é boa, é uma mentira, e você não cai. Se você acredita que a Bíblia é boa. Então o que ele faz? Não, a Bíblia é boa, você tem que ler. E aí você lê. E aí você lê. Lembra-te do dia de sábado. Você leu, tá ali. Só que aí você chega e o inimigo diz, não, verdade, está escrito sábado, mas o sábado virou domingo quando Jesus ressuscitou. E aí é o engano. Aí não é a mentira. Aí é o engano. Entende? Então a todo momento o inimigo aplica o quê? O engano, porque é muito mais fácil de levar as pessoas para o erro. E é o que a gente vê. Você vê, por exemplo, a gente fala do sábado, que é uma coisa extremamente simples, que é um mandamento de Deus. Mandamento, está lá, lembra-te do dia de sábado. Você vem para a pessoa e diz, olha, mas está escrito sábado, Deus não colocou domingo. E a pessoa, não, mas é domingo. Então o mundo todo vai sendo levado nesse engano. E é difícil para a pessoa entender. Estamos falando do sábado, como falaríamos de qualquer outro mandamento. Mandamento é mandamento. O nome já diz. Deus resume em 10. Não é 9, não é 8, não é 11. É 10. Agora, por que o inimigo ataca um deles? Porque ele sabe, como diz Tiago, né, aquele que tropeça em um mandamento, na verdade, transgrediu todos. Então, basta que ele te engane em um e ele te pega em tudo. O inimigo sabe disso, ele conhece a Bíblia. Né? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Tessalonicenses. Vamos ver uma espécie de defesa do Evangelho, né, e um alerta que o apóstolo dá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Esse é o engano que a esmagadora maioria das igrejas cai. Né? Maioria, absoluta. Né? Tessalonicenses 4, 13. Conseguiu achar, Sabrina? Uhum. Pode ler o 13 para nós? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Essa semana alguém me disse o seguinte: Rogério, lembra de uma menina assim assado, de um determinado local e tal, não vou citar nomes aqui, e eu não lembrava bem, mas depois ela me refrescou a memória, né? Tá, lembrei sim. Pois é, essa menina tentou se matar tal, e finalmente ela morreu, tomou veneno e passou um tempo e morreu. Ele disse, depois que o filho dela se suicidou, ela nunca mais se recuperou. Agora vejam só como é importante entender isso que o apóstolo Paulo fala. É uma coisa simples, mas olha só. Veja o que ele diz, vamos ler de novo. Ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O verdadeiro cristão, né, ele sofre com a perda de um filho, mas ele não se desespera. Por que ele não se desespera? Como o apóstolo mesmo fala, né? Nós nos entristeçamos, mas não nos desesperamos. Por quê? Porque ele diz, né? Jesus apresenta a morte como um sono. Então, se você tem convicção absoluta que teu filho dormiu, ainda se suicidou, mas eu não entro nesse mérito. Eu não entro nesse mérito. Deus é quem julga, eu não vou julgar. Eu não vou julgar depressão, não vou julgar ansiedade, não vou julgar nada disso. Nada disso. Né? Agora, eu como cristão, oro pelos filhos. Você ora pelos teus filhos. Né? Um filho vai lá e morre. Não importa como, morreu. Se eu realmente creio, eu creio que ele dorme. Essa é a minha esperança. Porque senão não é esperança. Se eu penso que ele morreu morreu perdido, então não tem esperança nenhuma. Né? Mas ele deixa claro para nós. Não quero que sejam ignorantes acerca do que já dormem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês entendam o que acontece. Né? Para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Então ele não... O apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a isso, porque a maioria é ignorante em relação a isso. Não entende o que é a morte.
Jesus disse, Lázaro dorme. Mas os discípulos estavam ignorantes em relação a isso. Senhor, se ele está dormindo, daqui a pouco ele acorda. Mas Jesus estava falando do quê? Da morte. Da morte. Né? E para Jesus, para Deus e para qualquer cristão de verdade, a morte tem que ser apenas um sono. Agora eu te pergunto, se eu acredito realmente, né, que meu filho, minha filha, teu filho, tua filha como cristão, dorme. Você vai ficar desesperado se ele dorme? Eu vou ficar triste se ele dormiu, mas eu sei e alimento essa esperança de que quando Cristo vier, ao soar da 7ª trombeta, ele vai despertar. Então eu não me desespero. Eu não me desespero. Eu sou prisioneiro dessa esperança. Eu não me desespero. Então o apóstolo Paulo começa assim: não sejam ignorantes em relação a isso. Sejam sábios. Acreditem no que eu vou falar para vocês. Certo? Então é Paulo falando, que é Cristo falando através de Paulo, né, pelo seu Espírito, e não Paulo somente. Né? E o que ele vai colocar aqui? Né? Versículo 14. Célia pode ler? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 2 pontos assim bem simples aqui. Ora, nós cremos ou não que Jesus ressuscitou? Sim ou não? Sim. Se nós cremos, nós temos que crer que quem ressuscitou ele? Deus, o seu Pai. Então ele diz, olha, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Óbvio. Ué, se eu creio que Jesus... E olha só, o apóstolo Paulo vai mais fundo. Ele disse, ele compara o batismo com a morte. Né? Ele mostra que o batismo é a morte. Ou seja, você de fato se batizou? Sim. Eu acredito então o quê? Que o que houve no batismo? Ele diz, sepultados com ele no batismo. O que é sepultado com ele no batismo? Você morreu, meu irmão. Então veja, eu não preciso nem ter fé apenas numa promessa. Eu posso ter fé, inclusive, no que aconteceu. Eu acredito que ao descer as águas eu morri, porque ele diz que nós fomos sepultados com ele no batismo. E sepultamento é sepultamento. Né? Por mais que seja pela fé, mas ela tem que ser uma fé viva. A fé tem que ser mais forte do que o que eu vejo. Porque amanhã depois eu posso ver algo que é uma mentira, certo? E eu tenho que, com os olhos da fé, né, acreditar naquilo que eu não vejo. Porque afinal de contas, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A certeza daquilo que se espera. Então eu estou olhando uma geladeira aqui. Mas se amanhã Deus me disser não tem geladeira ali, eu tenho que desconfiar do quê? Dos meus próprios olhos. Eu tenho que confiar em Deus, até porque daqui a pouco, a gente não sabe quanto tempo, o inimigo vai aparecer como se fosse Cristo. Imagine o diabo agora falando como se fosse Cristo, curando, botando a mão nas pessoas e curando as pessoas, citando texto bíblico, e você está vendo alguém belíssimo, alguém com um poder extraordinário, falando bonito, falando manso, se passando por Jesus. Eu te pergunto, como é que você vai saber que ele não é Jesus? Somente pela palavra. Mas é ou não é pela fé? Sim ou não? É. Por quê? A fé vem pelo... E pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a fé, ela é pura e simplesmente alimentada pela palavra. Por quê? Hoje eu vou fazer uma fezinha na loteria. Isso não é fé. Você encontra a loteria na Bíblia? Não. Então isso não é fé. A única fé que existe é a fé que é ancorada pela palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu acredito, de novo, apenas para ficar isso bem claro, eu acredito no sábado. Por quê? Porque está escrito. Ponto final. Está escrito. Então isso é fé. Mas eu guardo o domingo. Isso é fé? Não. Não é fé. Por quê? Porque não está ancorado pela palavra.
certo? É o engano que Constantino e Roma e a Igreja Católica inventaram para ser o quê? Né? O princípio enganador em relação ao verdadeiro dia de Deus. E aí nós começamos a exercitar essa fé exatamente quando? Quando nós não só cremos na teoria, mas praticamos, passamos a praticar. Né? Então, avançando agora, versículo 15, quem que consegue ler? Está sem Bíblia, né? Pode ler, irmão? Pode ser? Versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Ok, essa versão do irmão é uma versão, se não me equivoco, corrigida e revisada, se não me equivoco, tá? É King James, não é 1611 não, né? Ou é 1611, ok, tá. Veja, só entre nós aqui, irmão, só para o irmão saber. Eu sempre ouvi que a versão 1611 da King James é muito boa, né? Eu não gosto dela, sinceramente. Para mim é adulterado. Para mim eu não gostei nem um pouco. Eu acredito que a 1611 em inglês é muito boa, mas em português, você vê que aqui, leia de novo para você ver. Olha só, leia, preste atenção. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos... Veja bem, nós, os que estamos vivos. Vamos lá, o que mais? Vamos lá. Estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja só, nós os que estamos vivos e permanecemos. Agora veja a versão melhor, olha só. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos. Olha o que muda. É verdade. O que muda? Nós ficamos. O que muda? Qual é a diferença entre estamos e ficarmos? A diferença é que quando eu digo estamos, eu estou relacionando isso a mim, pessoalmente. Mas quando eu digo os que ficarmos, eu estou jogando para quem? Para quem ficar. E é daí que surgiu o problema, que muitos dizem que Paulo acreditava que estaria vivo na vinda do Senhor. Mas não é o que a palavra de Deus diz, entende? Ele está dizendo, olha, os que ficarem, por exemplo, os que ficarmos, por que ele diz ficarmos e não ficarem? Porque ele está se comparando, ele está colocando o seguinte, ó, todos que estiverem vivos, como eu estou agora, mas que estiverem vivos, quando, entende? Não precederemos. Então agora veja só, vamos ler alguns aspectos disso, olha só. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, peraí, Paulo tem ou não tem a garantia da palavra do que ele vai dizer? Sim. Tem. Ele está mostrando, claro, isso não é uma opinião minha, não. Dizemos isso para vocês pela palavra do Senhor. É o Senhor quem está afirmando, né? Que nós, aqui ele se inclui por quê? Aqui, por que ele se inclui aqui? Ele coloca, basicamente, aquilo que ele tem como fé, certo? Nós, mas aí ele joga para os que ficarmos vivos. O quê? Paulo, por exemplo, Paulo, particularmente, Rogério, acredito que Paulo vai ressurgir antes. Paulo vai participar da ressurreição parcial, para ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Por que eu acredito nisso? Porque Paulo foi um dos que pregou a vinda de Cristo como poucos. Se você pegar, por exemplo, essa mensagem, ele está pregando o quê? A vinda do Senhor. E todos que pregaram esta mensagem com ardor vão ressuscitar para ver Cristo vindo nas nuvens do céu, assim como aqueles que o condenaram vão vê-lo vir nas nuvens do céu também. Jesus disse, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Disse ou não disse? E disse inclusive para quem? Para o povo do Sinédrio, que o condenou. Então todos que participaram condenando ativamente Cristo e os seus discípulos, então aí vai ter Papa, vai ter Nero, vai ter todos aqueles que queimaram cristãos na fogueira, todos esses vão ressurgir antes para ver Cristo vindo nas nuvens do céu. E acredito eu aí particularmente que pessoas como Paulo e Daniel, inclusive, que diz, né, Daniel, te levantarás no fim dos dias, certo? Então, acredito que eles vão participar da ressurreição parcial, porque pregaram essa mensagem e não viram o realizar-se daquilo que pregaram. Desceram à tumba sem ver a concretização daquilo que foi a esperança deles. Então, eu creio realmente que Cristo, né, o Pai, obviamente, né,
vai permitir que eles possam ver o cumprimento da sua profecia. Tá? Isso é uma coisa que alguém diria assim, mas Rogério, com base em quê? Vamos ver, por exemplo, algumas bases bem simples. Jonas. Por que Jonas ficou bravo? Deus disse assim, Jonas, vai lá para Nínive e fala que a cidade vai ser destruída, certo? Jonas foi para um lado, foi para Tarsis, foi para lá, mas finalmente foi, não foi? E aí o que aconteceu? Nínive, ele não disse, olha, se vocês não se arrependerem, Nínive vai ser destruída. Não, ele disse, Nínive vai ser destruída. E Deus que mandou ele falar. Em 40 dias Nínive vai ser destruída. Mas o que aconteceu? Não foi destruída. Ora, se o irmão prega que Cascavel vai ser destruída e Cascavel não é destruída, você passa a ser o quê? Um falso profeta. Por quê? O que a Bíblia diz? Se o profeta disser e não acontecer, ele é um falso profeta. Foi isso que Jonas ficou bravo. Eu sabia, eu ia lá falar, o senhor se arrependeu, agora não vai mais destruir. Ele queria que destruísse. Por quê? Porque senão todo mundo vai me chamar de falso profeta. Isso aí não vai fazer nada. Exato. Agora, aí Deus mostra para ele, peraí, Jonas, por que eu te mandei? Para que Deus levanta os profetas? Para que Deus levanta os servos? Para que Ele levanta cada um de nós aqui? Claro, para fazer as pessoas se converter. O único objetivo de qualquer mensagem de Deus é para fazer o povo se converter. Né? Ele vai, apresenta o tema, eles se convertem, Deus diz, filho, mas era o que você deveria estar pulando de alegria. E você está aí triste agora porque eu não vou destruir. Se o objetivo era que eles se arrependessem, eles se arrependeram. Mas, o que talvez vocês não saibam, foi dito que em 40 dias Nínive seria subvertida, né? Seria destruída. Vocês sabiam que 40 anos depois Nínive foi destruída? Sabiam disso? Ou seja, se cumpriu o que ele falou. Só não se cumpriu como ele pensava. Por quê? Para Deus também, um dia é como um ano. Olha que fantástico. Então se cumpriu. Ele não passou por falso profeta, só não se cumpriu nos dias dele. Nínive se arrepende, mas depois eles voltam ao pecado e Nínive é destruído. É impressionante quando você vê que a palavra de Deus não voltará vazia, não falha. Então, ele não viu o cumprimento disso, mas aconteceu. Né? Então, entendo que todos aqueles que pregaram a vinda do Senhor, e isso a gente tem, né? Apocalipse 7, Apocalipse 14, né? Evidências disso também, vão ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Tá? Agora, aqui, acima de tudo, de quem é que Paulo está falando? Acima de tudo, de quem que ele está falando? Vamos ler de novo. Né? Diz assim, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, ponto número 1. Ele está deixando claro o seguinte: quem ficar vivo não vai preceder os que dormem. Como entender isso? Veja, por isso eu digo, isso é a defesa do evangelho. Vocês já ouviram falar certamente do chamado arrebatamento secreto, não é? Todos já ouviram. E é algo que as igrejas ensinam muito, arrebatamento secreto. Agora parem para pensar um pouco de forma prática. Antes de ir para a palavra, vamos pensar de forma prática. Tem um piloto num avião. Tem 700 pessoas num Boeing. Deus arrebata aquele piloto. Todo mundo vai morrer. De quem é a culpa? Deus não seria irresponsável, né? A culpa é de Deus. Deus tirou o piloto de lá, ué. Morreu todo mundo. Vejam como é incoerente pensar nisso. Agora, mesmo assim, alguém diria, tudo bem, Rogério, é incoerente, mas Deus é Deus, está bem, Deus é Deus. Então vamos ver o que ele diz sobre isso. Já que a gente não consegue ser prático, não consegue ser lógico, vamos ver o que ele diz a respeito disso. Primeiro, ele já deixou uma pista muito importante. Nós não precederemos os que dormem, ou seja, ninguém vai ser arrebatado antes dos que morreram. Ponto número 1. Ele deixou claro isso. Vamos seguir. Quem está na vez que pode ler? Pode ser? Então, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, eu sempre insisto com os irmãos
para prestar atenção nas palavras, certo? Arcanjo é anjo? Não. Não é. Então vamos lá. Diz que ele vem com voz de arcanjo. Ora, mas ele não é um arcanjo? Ou é? Ponto número 1, vamos lá. Diz arcanjos ou diz arcanjo? Arcanjo. Singular. Em algum lugar na Bíblia fala de arcanjos? Não. Então, peraí. Quando falamos de classes de anjos, nós temos querubins, serafins e anjos normais. Correto? Classes de anjos. O inimigo vem e coloca arcanjo como uma classe. Pode ver. Tem inclusive um hino que se canta muito. Ao coro dos arcanjos eu ergo meu louvor. Bonito, né? Mas mentiroso. Não existe coro de arcanjos. Por que não existe coro de arcanjos? Porque só tem um. Então nós somos enganados na música. E todo mundo canta. Então nós somos enganados. O inimigo é mestre nisso. Uma das melhores formas de disseminar o erro é na música. Né? Ao Deus Trino adorar. Que Deus Trino? Onde é que está isso na Bíblia? Esses enganos nós precisamos cortar. Peraí, onde é que está na Bíblia isso? Não está fora, meu irmão. Não tenha medo de assumir tua posição diante de Deus e dos homens. Está fora, não está na Bíblia, deixa fora. Né? Agora, você lê, por exemplo, a Bíblia e lê aqui. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Peraí. Arrebatamento secreto, ninguém vai ver. O que é alarido? Glória, barulho. Ele vem com grande alarido, com grande barulho. E aí eu pergunto, peraí, grande barulho, não é uma coisinha qualquer. É como um trovão enorme. Te pergunto, sai um trovão, você fica assim? Não, trovão é você desperta e olha. Então, peraí, primeiro, não existe arrebatamento secreto na Bíblia, não tem disso. Inclusive, o caso que nós temos mais notório é de Elias. Elias foi arrebatado secretamente? Não. Se me vir de ser tomado de ti. Eliseu viu ou não viu? Viu. Sabiam ou não sabiam? Todos sabiam. Tanto que diziam, sobe calvo, tirando, termo bem conhecido nosso, né? Tirando o sarro de Eliseu. Sobe calvo. Por quê? Porque Eliseu havia subido e eles sabiam que ele subiu. Então eles tiravam sarro de Eliseu. Por isso que a ursa veio e matou eles. Não é porque, entende? Porque eles estavam caçoando de um homem de Deus. E era seríssimo. E era gente que sabia que não podia fazer isso. Né? Então, primeiro ponto, o exemplo bíblico é de um homem que foi arrebatado e foi visto. Você não encontra a palavra arrebatamento secreto na Bíblia. Você encontra arrebatamento, você encontra trasladação, mas você não encontra arrebatamento secreto. Por isso digo, vê como o engano é mais sutil? Se falasse arrebatamento não existe, isso seria uma mentira. Mas aí o que o inimigo faz? O inimigo diz, não, arrebatamento existe, só que é secreto. Esse é o engano. E aí ele pega as pessoas. Essa visão passou vindo por causa de uma visão, né? Sim, perfeito. Exatamente. Veio a partir de uma visão, né, que alguém teve lá e tal, e começou. Muito bem. Né? Agora, aí nós escolhemos. Nós queremos a visão, né, de alguém ou queremos o que Paulo está ensinando? E ele diz, falo isso pela palavra do Senhor. Eu fico com a palavra. Né? Visões podem ser de Deus e podem não ser. Coaduna com a palavra? Não, está fora. Não importa se é belíssima, não importa, sabe? Né? Bom, então, o ponto que nós vimos é, primeiro, o mesmo Senhor descerá com alarido. Quem é o Senhor? Jesus. Então, peraí, ele está mostrando a sequência. Jesus vem. Então, não vai acontecer o arrebatamento antes que Jesus venha. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Ah, foi arrebatado. Jesus veio? Não, então, tem coisa errada aí. Né? Segundo ponto, olha só. Com voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo? A Bíblia mostra, por exemplo, o arcanjo Miguel. Esse é outro erro que se comete. Acredita-se que Miguel é um anjo. Miguel não é um anjo. Miguel é Cristo quando em batalha. Por isso que vocês vão ver trombeta. Qual que era o som da trombeta? O som da trombeta era usado para batalha, para alerta, para advertência. Né?
o toque de recolher, o toque de avanço, o toque de recuar. Então, o tempo todo. E o que quer dizer arca? Líder. Anjo, anjo. Então, Cristo é o líder dos anjos. Quando você lê Apocalipse, quem foi que batalhou no céu? A Bíblia diz, Satanás e os seus anjos. Batalhou contra quem? Contra quem? Lembram? Miguel e os seus anjos. Peraí. Qual é o anjo mais poderoso do céu? Anjo. Qual é o anjo mais poderoso do céu hoje? Qual? Quem lembra? Qual? Gabriel. Não foi o anjo que substituiu Lúcifer? O anjo mais poderoso do céu é Gabriel. Ele vai aparecer lá no livro de Daniel e aparece no livro do Apocalipse. Certo? Muito bem. Então o anjo mais poderoso é Gabriel. Depois de Gabriel, tem anjo Miguel? Ou antes ou depois? Não. Tem arcanjo, que é o líder dos anjos, que é Cristo. Cristo é Miguel quando em batalha. E mais, o que quer dizer Miguel? Aquele que é como Deus. Algum anjo é como Deus? Quem é o único que pode dizer quem vê a mim, vê o Pai? Qual é o único que pode fazer isso? Cristo. Então não sejam enganados, amados irmãos. Miguel é Cristo quando em batalha. Por isso diz, batalharam, vejam bem, Satanás e os seus anjos. Por que Satanás e os seus anjos? Porque Satanás é o líder dos anjos caídos. E quem é o líder dos anjos que ficaram fiéis a Deus? Cristo. Por isso diz, e batalharam Miguel e os seus anjos. Nem Gabriel não tem anjo nenhum, gente. Os anjos pertencem a Cristo. Por quê? Claro, pertencem primeiramente a Deus, a gente sabe. Mas Deus colocou Cristo como comandante das hostes celestiais. Assim como Deus colocou Cristo como cabeça da igreja. Entende? E aí a gente começa a ver como a palavra de Deus vai se afinando. E vai ficando mais clara para a gente. Algumas pessoas imaginam que Deus pegou os anjos dele e foi batalhar contra Lúcifer. Imagine, gente. Deus numa batalha contra um ser criado. Né? Bom, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ele vem, por quê? Porque na primeira vinda dele, ele veio como? Ele veio com voz de arcanjo? Não. Ele veio como uma criança. E veio como sofredor. Mas agora ele não vem como sofredor, agora ele vem como líder. Por quê? Ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso ele vem com voz de arcanjo, ele vem com voz de líder. Por isso diz com alarido. Por que alarido? Porque todos os anjos vêm com ele. Entende? A segunda vinda de Cristo, os anjos vêm com ele, irmãos. Olha que impressionante esse evento. As pessoas pensam que a vinda de Cristo, que nem... Me desculpe a sinceridade, os testemunhos de Jeová dizem que Cristo já veio, mas como já veio se ele vem com alarido? Ele vem com todos os anjos. Vai ser uma cena que todo olho verá, diz a Bíblia. Sabe o que é todo olho verá? Todo olho é todo olho, não é na televisão, Cristo está vindo. Não, meu amigo. Vai ser uma cena colossal, você vai olhar para o céu e vai ver Cristo vindo com os anjos dele. Vai ser algo que todo olho vai ver, todo olho. Certo? Então, não tem, muito que se enganar aqui, Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Claro, porque como alarido e a trombeta. O que é a trombeta de Deus? É a voz anunciando, trombeta de Deus. É a voz anunciando o dia, a hora, a vinda de Cristo e ele vindo, E aí, veja só. O que diz a frase final do versículo 16? E os que... Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pronto. Peraí, não tem trasladação, não existe trasladação antes que os mortos em Cristo ressuscitem. Por isso ele disse um pouco antes já, lembram? Olha que ele diz assim, depois nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E agora ele fortalece essa ideia, ele coloca de novo, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro? Tem dois aspectos aqui também para se aprender. Primeiro, ninguém vai ser trasladado sem que primeiro os mortos em Cristo ressuscitem. Segunda lição, quantas ressurreições existem?
Duas. Ah, sim. Quais são? A primeira é a ressurreição dos que morreram em Cristo. E a segunda? De quem? Oi? Dos injustos, perfeito. Por isso diz, né? Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição, porque os que participarem da segunda são os perdidos. Quando Cristo vier nas nuvens do céu, na sua segunda vinda, ressuscitam apenas os que morreram em Cristo. E aí o que vai acontecer? Vamos ler para a gente entender essa segunda ressurreição também, que se faz confusão, infelizmente, né? 17, pode ler, Fernanda? Sim. Depois nós, os que estamos vivos... Ó, de novo o erro permanecemos- aí, ó. Que estamos. Aham. Não. Quem quer ler aí uma palavrinha diferente? Quem tem uma palavrinha diferente? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, Ótimo, tá aí, ó. Tá seremos vendo? De novo. arrebatados. Os que ficarmos. Então ele está colocando, né, um grupo que vai ficar. Vamos lá. Pode seguir, Fernando? Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Não, com ele não. Com eles, Ah, bom. com Agora sim. eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perdão, tá, Fernanda? Eu corrijo, irmãos, porque a gente tem que aprender a ler Sim. com cuidado, né? Uma coisa é com ele, outra coisa é com eles, tá? Por quê? O que que muda? Se é com ele, seria só com Cristo, mas com eles Eles. tem uma diferença. Anjos, Ah, os outros. muito bem. Então, vamos ler de novo isso aqui. Olha só. Depois nós. Então, peraí. Por que depois nós? Porque primeiro os que ressuscitam em Cristo. Então, o que acontece? Vamos imaginar aqui um exemplo hipotético só. Daqui para cá, todos nós morremos. Certo? Então, Cristo vem, mas nós tudo morreu. Daqui para lá, todos estão vivos. Certo? Vamos imaginar agora 10, 15 anos para frente, um exemplo hipotético, e Cristo vai vir. Soa a sétima trombeta. Aqui fala trombeta, mas nós sabemos que é a sétima porque é apresentada ao soar da sétima trombeta. Né? Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Então, nós temos, por exemplo, a sétima trombeta. Ok? Toca. Nós aqui estamos mortos. O que acontece? A voz, pouco antes desse toque, a voz de Deus. Prestem bem atenção nisso, meus amados. Tá? Eu não vou cruzar todos os textos agora. A voz de Deus vai levantar os que morreram antes, que vão participar da ressurreição parcial. É Deus quem vai levantar eles, certo? A voz de Deus levanta esses, certo? Quando se anuncia o dia e a hora da vinda de Cristo. Então levantam os que, creio eu, como Daniel, tá? Então, a voz de Deus levanta e começam a ver, correto? Começam a ver. Por quê? Porque levantam antes. Eles veem já a nuvenzinha. Lembra que o texto que diz que uma nuvenzinha da palma de uma mão, etc. Aquela nuvenzinha e tal, tá bom. Começam a ver. A nuvem vai se aproximando. Agora soa a sétima trombeta e a voz do Filho de Deus agora levanta os que morreram em Cristo. Ok? Tá bem? Esses agora se levantam. Vamos ler. Então agora nós temos aqueles que levantaram um pouco antes, a voz de Deus para ver Cristo vindo. Agora os que se levantam à voz de Cristo. Então nós temos já dois grupos. Mas vai haver um terceiro grupo, que é qual? Os que estiverem vivos. Então agora o grupo de vocês aqui, que está vivo. Esse grupo é o famoso grupo que ninguém entende, que é o grupo dos 144 mil, que vão estar vivos sem passar pela morte. Por isso Jesus disse, daqueles que não provarão a morte. Haverá um grupo que não provará a morte. Esses não passam pela sepultura. Esse povo é o povo que vai servir a Deus por toda a eternidade. Vai ter a experiência do Pai que não conheceu a morte. Deus morreu? Não. Quem morreu? O Filho de Deus. Certo? Então Cristo ressuscita aqueles que morreram. E agora ressurgem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados como? Como? Que diz o texto ali? Como? Juntamente com eles. Então, peraí. Vai ter arrebatamento secreto? Não.
O arrebatamento vai pegar gente viva e vai levar? Não. O arrebatamento vai pegar gente viva e gente morta, que ressuscitou para juntamente ir com ele. Então vão todos juntos, não existe isso, arrebatou aqui, arrebatou ali, não sei, não foi, não existe isso. Todos vão juntos. E o que diz inclusive o texto ali? Olha só, tudo é informação, olha só. E assim, veja bem, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Pergunto, com todo respeito, por favor, Testemunho de Jeová diz que Cristo já está na terra, tá? A Bíblia diz que nós vamos encontrar ele aonde? Nas nuvens. Ele não vai tocar a terra quando ele vem, meus irmãos. Não sejam enganados. O inimigo vai estar na terra andando, se fazendo passar por Cristo. Cristo não toca a terra na sua primeira vinda. Para lá e todos são levados até ele. Tá bem? Não sejam enganados também por esse detalhe, porque isso é importante, esses detalhes, é pra gente saber o que vai acontecer. Se a gente não sabe esses detalhes, a gente é enganado. E o inimigo, né, ele vai nos detalhes, tá? Então, diz que assim, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A partir do momento que nós nos unimos com Cristo, não importa, porque lembrem-se, agora o que acontece? O povo vai, os que morreram em Cristo, os que foram arrebatados, os da ressurreição parcial. Então nós temos pelo menos três grupos, depois há uma outra divisão de grupos, mas por enquanto nós temos esses três grupos aqui. E o que acontece? São levados. Vamos voltar um pouquinho. Diz assim: estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós temos que nos consolar com estas palavras. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo acerca da morte, não quero que vocês sejam ignorantes. Então ele apresenta o que é a morte e apresenta como vai se processar, né, a sepultura, a morte, enfim, como nós a conhecemos. Agora, para que isso fique bem claro, Cristo vem, é anunciado ao final dos 1335 dias de Daniel, é anunciado o dia e a hora da vinda de Cristo. Por isso Daniel diz, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, ok? Não vamos falar disso hoje porque não é um estudo, mas uma hora a gente pode estudar isso também. Então, ao final dos 1335 dias de Daniel, lembre-se, são três períodos, 1260, 1290, 1335, né? Ao final do período dos 1335, a voz de Deus. Pela voz de Deus, ressurgem os da ressurreição parcial. Ele anuncia o dia e a hora, por isso, anunciando o dia e a hora agora, levantam-se aqueles que pregaram a vinda de Cristo, que não sabiam o dia e a hora. Mas eles levantam para ver agora Cristo vindo nas nuvens do céu. Agora, soa a sétima trombeta e Cristo agora chama os que morreram em Cristo. Por isso eles morreram em Cristo. Ok, levantam. E depois o que acontece? Os vivos. O que acontece com os vivos? Os vivos são glorificados em vida. Certo? Nós, os vivos, eu digo nós pela fé, por favor. Por isso como Paulo, né? Nós os que ficarmos vivos. Mas não é que pela fé nós acreditamos. Né? Então, por que você vai ter que ser glorificado? Por quê? Para poder suportar a visão de Cristo que vem na glória do Pai. Pare para imaginar. O sol. Olha a glória do sol. Luz, calor, fortíssimo. Quem criou o sol? Deus. O sol brilha mais que Deus? Não. A Bíblia deixa claro, nenhuma criatura pode sobrepujar a glória do seu Criador. Então imagine agora Cristo vindo numa luz mais forte que a do sol, num calor mais forte que a do sol. Nenhum de nós resistiríamos. Então agora nós somos glorificados. Aquela mesma cobertura de glória que foi dada a Adão, lá no Éden, é devolvida aos seres humanos agora, para que eles possam suportar Cristo vindo em glória. Lembram das tábuas do tabernáculo? Foi mandado fazer tábua de madeira
mas era para cobrir com ouro. Por que era para cobrir com ouro? Para que pudesse suportar a glória do Shekinah. A glória de Deus se manifestava ali, as tábuas não derretiam. Por quê? Porque o ouro protegia. O que é o ouro? O ouro é exatamente esse simbolismo da glorificação. Certo? As tábuas eram colocadas em pé, etc. Tá toda uma lição ali para a gente aprender. Nada é por acaso, tá? Ou seja, a madeira queima. Não queima? Somos nós. Madeira queima. Mas ela era coberta com ouro para não queimar. Nós vamos ser cobertos pela glória do Pai para não queimar. Certo? A mesma vestimenta que Adão tinha de glória e Eva volta ao ser humano agora, porque são resgatados pelo Senhor. Entende? O ser humano vai voltar à sua posição original. E que mais vai acontecer? A partir do momento que nós subimos, o que vai acontecer? Nós passamos a ter acesso a quê? Ao jardim do Éden, e passamos a nos alimentar do quê? Da árvore da vida. Certo? E o que vai acontecer agora? Lembre-se, Adão peca, não pode mais comer. Mas agora são resgatados. Passam a participar da árvore da vida. Para quê? Para voltar à estatura original, que é qual? Mais ou menos. 4,5 metros. 4,5 metros é o anjo, né? Nós 4 metros, alguma coisa assim. Então o ser humano agora começa a voltar à sua estatura original e obviamente a sua longevidade. Por que foi colocada espada? Para que eles não comessem do fruto da árvore da vida depois do pecado. Para não perpetuar o pecado. Porque a árvore da vida tem o poder de perpetuar a vida. Ok? Então, se eles comessem, eles perpetuariam uma vida de pecado. Como não há mais pecado, foi resgatado, o ser humano agora passa de novo a comer da árvore da vida. Mas sabe o que é mais bonito nisso? Ninguém vai comer da árvore da vida antes que Cristo tome um fruto da árvore da vida e dê a Adão para ele comer de novo. Fantástico. Claro, porque pare para pensar o que aconteceu com Adão. Adão foi proibido de comer. Foi proibido. Então, quando sobem, Adão agora chega até Cristo, Cristo entrega nas mãos dele o fruto da árvore da vida, ele se alimenta e agora, claro, quem é o representante do ser humano? A partir do momento de Adão, ele é o pai da humanidade no sentido terreno. E Cristo, claro, é o pai espiritual, né? Então... Na Bíblia fala que não haverá mais lágrimas. Eu acredito que vamos chorar de alegria. Eu não vou entrar nisso não, mas... Eu queria perguntar para o senhor, e aquelas pessoas que morrem, que estão lá no cemitério, onde é que está uma deles? Aí é que está. Veja, essa é uma boa pergunta, né? Primeiro lugar, tá? E me permita ser muito claro, tá bom? Pode falar, quero saber. Esse é um outro engano que se inventou, né? É outro engano que se inventou. A alma está onde? Espera aí, vamos ler. Vale a pena a gente ler isso, tá? Para a gente deixar isso bem claro, vamos pela Bíblia, que daí não erra, né? Vamos para o livro de Gênesis. Gênesis. E eu quero que alguém leia capítulo 2 de Gênesis, o versículo 7. Quem pode ler? Gênesis 2. Lércio, pode ser, Lércio? Gênesis 2, versículo 7. Prestem bem atenção, porque a gente erra em tudo. Pode ver, o inimigo fez uma bagunça geral. Vamos lá, só ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, peraí, vamos ver. O que é um ser humano? O ser humano é barro. Ou não foi feito do barro? Verdade. Nós cremos ou não? Eu creio. Então, muito bem. Eu creio. Então, peraí. Eu não acredito que a gente veio do macaco. Não. Eu não acredito na evolução. Eu também não. Deus pegou barro, vejam bem, pegou o barro, né? E quem criou o barro foi Deus. Foi Deus quem criou o barro, criou tudo. Só que, e aqui vai algumas, né? Ele cria o barro. Mas quem formou o homem foi Cristo. Foi Cristo. Foi Cristo que moldou. Foi Cristo que colocou a mão. Certo? Como a gente sabe disso também? O homem que perdeu a visão. Lembram? Cristo não poderia simplesmente tê-lo recuperado. O que Cristo fez? Foi lá, pegou lodo, não é? Molhou, moldou, colocou. Porque ele estava mostrando quem fez isso lá no início.
E como o diabo deturpou, ou seja, quebrou aquele pedacinho de barro, ele foi mostrar que ele é capaz de refazê-lo. Tá? Nada é por acaso. Jesus podia simplesmente dizer, anda, lê, né? Enxergue. Não, ele fez questão de mostrar. É lições para nós. Bom, só que o que acontece? Tá o barro. Cristo vai, molda o ser humano. Agora você tem um ser humano sem vida, certo? Sem vida. Só um boneco. O que Cristo fez? Soprou neles o fôlego de vida. E o que aconteceu agora? O que ele virou? Peraí, prestem bem atenção. O que ele virou? Alma vivente. Então a irmã, do jeito que está ali, é uma alma vivente. Não existe uma alma na irmã. A irmã é uma alma vivente, biblicamente. Entende? Nós somos uma alma vivente. E o que é uma alma vivente? Barro mais fôlego de vida de Deus. Prestem bem atenção para a gente não errar nunca mais. Aqui, ó. Barro e fôlego de vida de Deus. Agora, veja bem. Ele está ali. Ele é um pedaço de barro. Cristo. O que ele faz? Vivo. Alma vivente. Quando ele morre, o que ele faz? Expira. A Bíblia diz, e Cristo expirou. Então, ó, inspira, vida. Morreu. Expirou a vida. Muito bem. Agora, como é que morreu? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o que aconteceu? Morreu. Muito bem. Então, peraí. Alma vivente. Barro e fôlego de vida. Fôlego de vida de quem? De quem? Quem foi que colocou o fôlego de vida nele? Deus. A quem pertence o fôlego de vida? A Deus. Quando expira, o fôlego saiu. Para onde foi o fôlego? Amém. É só isso. O fôlego foi para Deus que pertence a ele. Quando Cristo vem nas nuvens do céu, o que ele faz com o fôlego de vida? Devolve ao ser humano. Ele devolve. Por isso você acorda de novo. Me entendem? Então não existe alma que foi. Não vai alma. Alma é a irmã. Alma vivente. O que vai é o fôlego de vida. E só. Nada além disso. O fôlego de vida... Não existe, então. Oi? Então a tricotomia não existe. Não existe. Essa tricotomia que se coloca aí, ela é completamente negativa. Ela não resiste à Bíblia. Por que se faz o engano da tricotomia? Que esse termo se usa, termo teológico, né? Porque o apóstolo Paulo fala, desejo que te vá bem, corpo, alma e espírito. Sim? Mas o que é corpo? Corpo é isso. Então ele deseja que você se alimente bem, que você tenha saúde física. Está falando de braço, perna, tá? Isso é desejo que te vá bem. Corpo, ok, corpo. Alma. Porque a alma é a questão de caráter. A gente diz ali vai uma boa alma. Não se diz caráter, desejo que te vá bem, que você tenha um caráter bom. Bondade, entende? Bondade, prestatividade, benignidade, isso é a alma. Desejo que te vá bem fisicamente, que você tenha saúde física. Desejo que você tenha um bom caráter, que as pessoas testemunhem de você e desejo que você vá bem em espírito. Qual é a diferença do espírito agora da alma? Nesse aspecto da tricotomia que se usa, né? Esse aspecto é espiritual. Desejo que você conheça da palavra de Deus. Desejo, entenda as questões espirituais. E alguém diria, mas espera aí, Rogério, mas se o sujeito tem um bom caráter, ele é espiritual? Não. Tem um monte de gente que tem um bom caráter, mas não é espiritual. Você vai encontrar gente que ajuda os outros, mas não é uma pessoa espiritual. Por exemplo, um exemplo bem prático, o espírita. Por mais que o espírita diga, ele não é um ser espiritual. Espiritual é somente aquele que nasceu em Cristo. Certo? Então o espírita que não se converteu a Cristo, ele não é uma pessoa espiritual, mas ele é uma boa pessoa. Tem muito espírita bom, tem muito católico bom, entende? Por isso, né, o chamado é, sai dela, povo meu. Tem gente que é dele. Não é espiritual ainda porque ainda é homem carnal. Não entende as coisas do espírito. O que acontece com o homem carnal? Ele pode ser bom, mas diz que ele não entende as coisas de Deus. Então você acha um monte de gente boa, mas ele não entende nada da palavra. Não é por mal. É que ele não é um ser espiritual. E a Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem
espiritualmente. Entende? Então a tricotomia, que é esse termo teológico que eles fazem para enganar, ela não suporta o escrutínio bíblico no sentido da composição do ser humano. E é isso que se mistura. Tá? Composição não tem nada a ver com a aplicação daquilo que cada um é, no sentido de, como falamos, físico, né? Caráter e ser espiritual. Irmão, ali em Nicodemo, né, no capítulo, São João capítulo 3, Jesus 3, aquele na cidade do Espírito, demônio vai entrar no reino, né? Isso. Aquela palavra, é certo aí? Por exemplo, essa palavra? Sim, mas está certo. Está certo, eu pergunto, você não, tem uma, veja, para mim tem uma curiosidade. Não, veja, irmão, inclusive, veja, é mais fundo do que o irmão falou. Por isso eu digo, olha a importância da palavra. Nicodemos era um mestre, era um pastor, e ele vai discutir com Jesus, e a Bíblia faz questão de dizer que ele foi à noite. Quer dizer, ele já foi à noite porque ele não queria que os pastores vissem ele indo falar com Jesus, porque para eles Jesus era, né? E Jesus de cara diz, ele diz, bom mestre, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Veja que Jesus não tinha esse negócio de ficar, vem aqui como bom mestre. Não, Nicodemos, eu sei teu desejo, eu sei o que você precisa, Nicodemos, mas precisa abrir teu coração, Nicodemos. Esse negócio de vir à noite falar comigo, escondidinho, abre teu coração e se entrega, Nicodemos. Não é porque você é mestre em Israel que... E ele diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, você nem tem ideia do que é o reino de Deus. Nicodemos resolve discutir. Pode o homem nascer de novo? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ficou mais pesado ainda agora. Você não vê e não entra, Nicodemos. Agora não tem mais apelação. Aí ele se entrega. Tanto que Nicodemos sai daquela entrevista, passa a ser outra pessoa. Quando Cristo morre, as duas pessoas que ajudaram os discípulos foram Nicodemos e José de Arimateia, que era o senador. Ele era um senador. Você vê que aquilo marcou para ele, tanto para Nicodemos quanto para ele. Aí eles se posicionaram. Por quê? Por que Nicodemos se posicionou? Porque Nicodemos até então ainda tinha alguma reserva. Mas Jesus disse para ele, quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando ele morre, Nicodemos, olha, é disso que ele estava falando então. Agora ele era verdadeiramente o Messias, ele morreu então. Ele sabia que ia morrer. Enquanto todos os discípulos estavam com medo, achando, Nicodemos entendeu. Falou, isso que ele quis dizer quando for levantado da terra, então. Entende? Aí ele se entregou. Fantástico, né? Jesus sabia como alcançar. Pastor Rogério, essas frases que você está falando aí para nós aqui, eu gosto muito de entrar nessa parte na palavra de Deus. Sabe? O homem e a mulher só vai conhecer as coisas de Deus, ela entrando pela palavra de Deus e estando com pessoa como o Senhor é sabido para ensinar. Se nós for qualquer outra pessoa por aí, nós podemos ser enganados. Mas é a palavra, meu irmão, não tem a dúvida, é a palavra. Enquanto, na verdade, não é porque é Rogério, porque não. É que se você fala da palavra, Jesus prometeu uma coisa e pode ter certeza que é real. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele falou. Então hoje, por exemplo, por que quem gosta da palavra, né, realmente se entrega e sabe que é verdade? Porque ele falou. Veja, se o que eu estou falando é a voz de Cristo, a pessoa quer. Agora, se não for ovelha dele, esqueça. Você vai encontrar pessoas que vão dizer, esse cara é maluco, esse sujeito é fanático, esse sujeito não sabe o que fala. Porque é assim. Perdão, Estela. Eu queria voltar à pergunta dela. Ela perguntou o que acontece com os mortos que estão no cemitério. Ok. Eu busquei Eclesiastes. Pode ler. 9, de 5 para frente. Os mortos. De 5 para frente. Porque os vivos sabem que vão morrer. Que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Não. Nem tampouco terão eles alguma recompensa. Mas sua memória é esquecida. Então, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E também já não tem parte alguma para sempre, em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Perfeito. O morto não sabe nada. Está morreu, é como... Quem aqui já é porque hoje o sono da gente é muito ruim, né? Então é ruim para comparar, né? Fazer um comparativo. Pode ver, a gente hoje não dorme como dormia uma época. Mas, quem aqui já fez anestesia geral? Quem já fez? Estela, quem mais? Quem já fez anestesia geral?
Fez. O que acontece na anestesia geral? Dormiu. Lembra? Não. Você apaga completamente, você não vê nada, não é? Você está ali, daqui a pouco você acordou, o que aconteceu? Faz 1h30 que já fizeram a operação, já fizeram tudo, você não viu nada. Isso é um exemplo bem bom da morte. Acaba tudo, você não sabe de nada, o fôlego de vida foi para Deus, o corpo está ali, virou poeira, não tem mais nada ali. Quando Cristo vier, e aí, por isso que o inimigo também criou a cremação. Por quê? Porque o cristão tem que ser enterrado. Deus mostra o sepultamento, enterro. O diabo foi e criou a cremação. Por quê? O diabo acha que vai atrapalhar Deus. Então ele pega que faz a cremação, porque daí vira poeira, joga, né, aquela pó Pare para pensar. O irmão foi cremado, o exemplo. Joga no mar, aquilo vai um pouco, vai, daqui a pouco tem pedaço de poeira do irmão lá na Índia, tem pedaço lá na China, e o inimigo acha que o diabo acha que Deus vai se perder com isso. Deus não tem dificuldade nenhuma para juntar e fazer o ser humano de novo, não tem. Por isso que não é? aquela viúva, né, tinha perdido o filho e morrido, né? Daí encontrou com Jesus e ressuscitou, né? E ali estava no caixão, né? Então, comparação que não temos que cremar, né? Não, eu nem digo, eu só digo assim, o inimigo cria essas coisas. Agora sim, respondendo diretamente a pergunta da irmã, né? Então, por que o Eclesiastes é fantástico nisso? Os mortos nada sabem. Porque daqui a pouco, se a irmã for numa sessão espírita, vai aparecer um filho, uma filha, um pai, vai, eu vim ver você, vai imitar a voz, e a pessoa vai cair. Nessa hora você tem que ficar com a palavra. Nos últimos dias vai começar a aparecer, gente que é parente nosso que morreu, vai aparecer para falar com você, você tem que saber que não é. São anjos caídos se fazendo passar. Por isso essa ideia da alma. Daí vai achar que a alma voltou, não existe isso. Que a alma está vagando. O espiritismo ensina, né? Você está lá dormindo, a alma vem e entra, daqui a pouco sai, vai passear não sei aonde. Isso não existe. Tá? Não existe isso, irmãos. Né? Cristão fica na palavra, né? Bom? Que tô. Ficamos aqui, né? Então, 5. Capítulo 5 agora. Sabrina, pode ser? O Lércio leu já, né? É? Pode, não, então peraí, o Lércio leu 5.1, por favor. Só um pouquinho, Sabrina. 5.1, por favor, não, Lércio. 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Então vejam bem, irmãos, está chamando a nós. Irmãos, sobre os tempos e estações, não necessitais de que eu vos escreva. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, não preciso nem escrever para vocês. Vocês já devem ter lido. O próprio Tessalonicenses lá na frente, vocês já devem estar sabendo o que vai acontecer. Acerca dos tempos e das estações, né? O que vai acontecer. Desculpa, a Graciela não tinha lido. Quer ler Graciela? Pode ser? No, Prefere, está con la... Ah, em espanhol? En español, Ok. no traje. Então, Disculpa. Sabrina, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com... 2. É esse mesmo. É esse Não mesmo. sei o que está leyendo. É a versão um pouquinho diferente. 5.2, pode ir. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Olha só isso, tá? O apóstolo Paulo diz, vocês sabem que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Agora, a gente tem ouvido muito isso. Você vai falar de profecia, por exemplo, os discípulos chegam e dizem assim, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, no versículo 15 de Mateus 24, ele diz assim, quando virdes, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Veja que Jesus está dando pistas sobre a vinda dele. E ele deixa claro, inclusive, ao mesmo tempo que Paulo diz isso, ele deixa claro com os discípulos ali que mas vós já estáis de sobreaviso para que aquele dia não vos apanhem como ladrão. Veja bem, se por um lado ele diz que o dia vem como ladrão de noite, por outro lado ele diz, nós já não estamos em trevas para que aquele dia nos apanhe como ladrão. Então o dia de Cristo vem como ladrão à noite para quem não estuda a palavra de Deus. Tá bem? Vamos ler isso aqui para vocês verem. Olha só. Então, vamos lá. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
E eu quero fazer uma parte aqui bem claro para todos, para você ver o perigo que todos nós corremos. Por exemplo, vamos pegar como exemplo Lércia e Sabrina, apenas como exemplo, por favor. Você sabia que em 1844 Cristo saiu de um lugar e foi para o outro? Antes desses estudos você sabia disso? Não. Você sabia? Cristo veio como ladrão de noite já, para muita gente. Ninguém estuda a profecia de Daniel 7, 8, 9 e 10. Ninguém estuda. Cristo veio. Veja, quando você lê Daniel, e veio ao ancião de dias. Quem que estuda isso? Quando aconteceu isso? Ninguém sabe. Ninguém estuda. Você pega Apocalipse 4, Apocalipse 5. Quem estuda? Ninguém. Então, Cristo já veio como ladrão de noite para muitos cristãos da época, em torno de 1844. Ninguém nem sabe disso. É uma profecia, gente. Está ali. É claro, é só estudar. A gente ia estudar hoje isso. Né? Daí, Daniel 7? Daniel 7, 8 e 9. E Apocalipse 4 e 5. Tá? A gente pode estudar numa outra, né? Se o irmão quiser, o irmão marca, venha, né? E a gente vai estudar esse assunto. É que hoje eu não vim. Não se preocupe. Mas eu podia ter vindo com a Bíblia, que eu gosto, sabia que ia marcar. Não se preocupe, mas uma hora, se vocês quiserem, vamos estudar para ver como isso já aconteceu, certo? Uma vinda do Senhor como ladrão. Ninguém nem soube. Eu sabia que eu nunca vi ninguém explicar isso para mim. Aí que tá, mas é o que eu estou falando. Pastor nenhum que eu tenho. Eles achavam que era o fim, né? Sim, acharam que era o fim. Porque as igrejas não ensinam. Infelizmente não ensinam, não se estuda. Não se estuda a Bíblia como tem que estudar. Pode ver, nós estamos aqui há quanto? Uma hora e pouco, e nós estamos praticamente num pedaço de um capítulo. Mas estamos vendo palavra por palavra. Assim você aprende, né? Agora, normalmente, infelizmente, o que acontece? Pega-se um versículo, lê o versículo, palavra do Senhor, graças a Deus, e não se explica para as pessoas. Aí você se perde. Né? Mas esse é o papel. Nós precisamos ser especialistas na Bíblia. Deus quer um povo que conheça bem a sua palavra. Né? Por isso diz, inclusive, o livro de Tiago, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, né, você quer ser sábio? Bíblia. A Bíblia é a palavra de um Deus, né, explicando para você. Então, e aí o que você vai encontrar? Ah, não, isso aí é dos loucos lá, que vai estudar. Né? Os discípulos eram chamados de loucos, de fanáticos, essa seita aí. Jesus era chamado de bastardo. Né? Todo o povo de Deus, os verdadeiros servos de Deus, foram chamados de louco. Olha Noé. Imagine o sujeito construindo um navio em cima de uma montanha. Nunca havia chovido sobre a face da terra, ninguém nem sabia o que era chuva. O que diz a palavra de Deus? Um orvalho descia de noite e regava a terra. Não tinha chuva. Então, quando começou os primeiros pingos, já ficaram desesperados. Como é que está caindo água do céu? Bom, sigamos. A gente já termina, tá? Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 3. E agora vocês vão entender o que está acontecendo. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Então agora nós estamos vendo rumores, guerras e rumores de guerra. Está ali, né? A Rússia, não sei o que e tal, está ali. Daqui a pouco, papado, a nova ordem mundial, se unem todos, como estão se unindo, e paz. Tudo isso vai... Aí vem a destruição. Por quê? Por quê? Porque hoje nós temos guerra entre religiões. Nós temos guerra velada e temos guerra aberta. Você pega a Palestina, faixa de Gaza, pega Israel, aquela guerra constante, né? Sim. Bom, daqui a pouco eles vão estar tudo unido. Tudo unido. Nós estamos vendo hoje batistas, adventistas, católicos, luteranos, as grandes igrejas do mundo estão o quê? Se unindo. Mas estão se unindo com quem? Com quem? Com o papado. O ecumenismo. E aí, bom, agora acabou a briga, acabou a discussão, acabou o problema. Então começa a paz. Só que o que vai acontecer? Se unem
para perseguir o verdadeiro povo de Deus. Aí Deus vai intervir. Entende? Por quê? Porque eu pergunto para vocês, entre nós aqui, apenas para... Nós cremos que... Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia que nós cremos? De verdade, sem problema. Por que vocês creem que é sábado? Amém. Essa é a resposta, é a única resposta que pode valer. Porque está escrito, certo? Essa é a resposta. Só que o papado vai dizer que dia que é? Domingo. Sunday. O que é sun? Sun. Sol. Day. Dia. Dia do venerável Sol. Os romanos cultuavam o Deus Sol. Por isso, honra ao Deus Sol. Certo? Solstício. Né? Enfim, aí nós vamos lá para Nimrod, Babilônia e tudo. Mas enfim, o sábado é o dia em honra a Deus. O domingo é o dia em honra ao Deus Sol. Ok? Lembre-se de Ra, né? Os faraós egípcios, né? Em honra ao Deus Ra, Sol e tal. Bom, agora, o que vai acontecer? O povo todo se une, as igrejas se unem. E que dia vão guardar? Domingo. Mas aí o irmão diz, não, o dia é sábado, está escrito sábado. O que vai acontecer com ele? Perseguição. Imediatamente perseguição. E pior, João diz, expulsar-vos-ão das sinagogas. Então vai ser expulso da igreja. Pode escrever, meu irmão. Só começar a ensinar, vai ser expulso. Né? Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo o tempo em que aquele que vos perseguir, que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então eles vão estar unidos, vão acreditar realmente que se ele te matar, ele está fazendo um serviço para Deus. Isso é o que vem por aí. Cegueira total. Cegueira completa. Lembre-se de Anás. O que Anás falou? Vocês não entendem nada, não entendem que é preciso que morra um homem e não pereça toda uma nação? É o que vão dizer. Que dia, onde que está na Bíblia que eu tenho que guardar o sábado? Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 8. Ali estão os 10 mandamentos da lei de Deus, tá? É o mesmo mandamento quando diz não matarás, né? Não adulterarás. No versículo, 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Então é só ler. Tá? Sábado, daí a gente não faz nada, fica só... Não é que não faz nada. O sábado, veja, Deus separa para ele... Vocês creem no dízimo? Não. Crê? O que é o dízimo? O dízimo é algo santo, é de Deus. Tudo que é sagrado é separado. Então, o dízimo é um dinheiro separado para Deus, santo. O que a irmã faz com esse dinheiro? A irmã usa para as coisas de Deus, porque é santo. O sábado assim como o dízimo é um valor separado, santo para Deus, da parte que a irmã ganha, o sábado é um dia separado da semana para Deus. Então o que a irmã faz? Vai passear na natureza, mas não é passear é passear na natureza, por exemplo, para olhar e meditar na criação de Deus. Olha, foi Deus que fez essa árvore, né? Por que será que ele fez a laranja desse jeito? Por que ele pintou a maçã de vermelha? Por que a cenoura parece um olho quando você corta? Ah, claro, porque a cenoura é bom para o olho. Ah, por que a noz parece um cérebro? Se eu abro é igual. Ah, claro, porque é bom para o cérebro. Entende? Você vai entender a natureza, porque a palavra de Deus diz que a própria natureza testifica de Deus. Então a irmã começa, o sábado é um dia para visitar os pobres, ajudá-los, visitar doente, visitar preso. Jesus disse, estive na prisão e não me visitaste. Verdade. Então ele está falando de quem? Está falando dos presos. Né, e tal. Então o sábado é um dia separado para Deus. Assim como a irmã separa, por exemplo, uma roupa, um momento para ir para a igreja, a irmã separa um tempo para Deus. E eu falo, veja, porque as pessoas dizem, isso é coisa adventista. Não é coisa adventista. Está na Bíblia. É de Deus, né? Está na Bíblia. Porque me mandaram uma mensagem falando do sábado, sempre manda, mas eu não entendo muito. Ele fala que é das 6 da tarde até não sei que hora tem que ir. Pôr do sol a pôr do sol. É assim que Deus determina. Das 6
pelo pôr do sol ao pôr do sol. sábado, Tá? Até isso o diabo inventou. Lembra que Daniel 7,25, falando da besta, diz: cuidará em mudar os tempos e a lei. Lembra desse texto? Daniel 7,25. Tempos. Daniel 11 fala: ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então Deus compara tempos com anos. Então o que o diabo fez? Vocês já ouviram falar do 1º de abril. 1º de abril é o dia da... Mentira. É o dia da verdade. É. O inimigo criou como dia da mentira. Por quê? Porque o ano começa em abril. Abril. Certo? Só que o que o diabo fez? Ele criou, começando em janeiro, em honra ao deus romano Janus, por isso janeiro, certo? Como se o ano começasse em honra ao deus Janus. E aí começa o ano errado em janeiro. E aí começa-se, né, mudaria os tempos, mudou os anos, e a lei. Então o mesmo Papa que mudou, né, o início do ano, que passou de abril para janeiro, mudou também o sábado para o domingo. É o mesmo engano. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. Bíblico, profético também, né? A gente e a sabia. luz e as trevas, né? No caso, Perdão, quando Deus cria o sol, inclusive, e as estrelas, ele diz, né? E o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então não haveria mistura. Você pega, por exemplo, das 6 às 6, você tem o dia claro, não tem mistura, certo? E daí você pega das 6 da tarde às 6 da manhã, seria a noite. Veja que Deus separou, porque diz, ele separou as trevas da luz. O que o diabo fez? Misturou. Você pega a meia-noite, é escuro, certo? Meia-noite é escuro. E vai até que horas? Meia-noite outra vez. Misturou tudo. Você pega, meia-noite, escuro. 6 até ao meio-dia, claro. Meio-dia até às 6, claro. Depois escuro de novo. Entendeu? Ele misturou quando Deus separou. Entende? Então, tudo o diabo mexe. Tudo. E as pessoas... Uma coisa que é atrapalhar, né? Isso. Então Deus determinou pôr do sol a pôr do sol. A gente vai encontrar, inclusive, as mulheres, né? E vindo o sol, as mulheres guardaram o mandamento, conforme o mandamento, tal. Então, a gente vai encontrar vários textos assim, né? Bom, mais 2 versículos aqui, tá bom? Então, versículo 4, 5:4. Mas vós, irmãos, veja bem, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para quê? para aquele dia Aquele que dia eu vos digo, surpreenda. Então nós não estamos em trevas. Ele diz, o dia vem como ladrão, mas não para nós. Ele diz, vocês não estão em treva para que aquele dia venha como ladrão. Certo? Ele está advertindo. E se ouve muito isso. O dia e a hora ninguém sabe, dia e a hora ninguém sabe. Mas peraí, vocês não estão em trevas quanto a isso. É só estudar as profecias. Né? 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E agora o 6. Não... Vamos. Portanto, Os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, peraí. Não durmamos, pois. Mas peraí. O apóstolo Paulo, ele apresenta que os que morrem em Cristo dormem. Ok. Mas ele vem e diz pra gente não dormir. Do que ele está falando? Como é que se estuda a Bíblia? Como é que se estuda? Um pouco aqui, um pouco ali. Qual é a parábola que me ensina sobre esse não durmamos, mas sejamos sóbrios e vigiemos? As 10 virgens, claro. As 10 virgens dormiram. Sim. Não dormiram todas? Sim. Em vez de vigiar, dormiram. Daqui a pouco, eis o noivo. Acordaram. Mas aí umas tinham óleo. E as outras não tinham. As que não vigiaram foram pegas sem óleo. Você tem que manter. O que é a lâmpada? Veja, as virgens todas, diz que todas tinham lâmpada. O que é lâmpada? Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então todas tinham o quê? Bíblia. Mas qual foi o problema? Faltou o azeite. Faltou o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que te ensina. Não é o Espírito de Deus?
A Bíblia diz, e Jesus soprou-lhes o Espírito e abriu-lhes o entendimento para as Escrituras. Então o Espírito de Deus é que faz com que você entenda. Elas, pela falta do óleo, do azeite, do Espírito Santo, não entenderam a profecia que apontava para a vinda de Cristo. Então, eis o noivo, estavam completamente dormidas, né? Lembre-se que as 10 dormiram. As 10 dormiram. Mas o apóstolo diz, não durmamos, pois. Mas elas todas dormiram. E agora? E aí ele diz, mas vós não estáis em trevas. Então, peraí. Das 10 que dormiram, elas não deveriam ter dormido. E ele diz que nós não estamos em trevas. Então, nós temos que ser aquele que disse, eis o noivo. Entendem? Deixa eu repetir isso para vocês entenderem bem o que estamos falando aqui. Vejam bem. As 10 dormiam. E vocês sempre ouviram, quem ouviu pregação disso, ouviu que toda a igreja dormiu. Mas nós não podemos dormir. Nós estamos aqui para despertar as igrejas. Nós temos que ser aquele que disse eis o noivo. Ou será que foi um anjo que falou eis o noivo? Quem que prega? O mensageiro. Nós temos que ser aquela voz que disse eis o noivo. Nós temos que ser os que vão despertar as igrejas dizendo, olha, Cristo está vindo. Preste atenção nas profecias. Nós temos que ser aqueles que vão despertar o Laércio, a Sabrina, a Célia, o Butina, todo mundo. Isso é o nosso papel. Então, quando se fala das 10 virgens, fala-se como se as 10 virgens representassem toda a igreja. Não. Dentro da igreja tem que ter gente desperta, acordada. Porque senão quem que vai acordar quem? Está todo mundo dormindo. Tem que ter o sentinela vigiando acordado, estudando as profecias para chegar lá, Laércio, acorda meu irmão, Cristo está vindo. Ah, como assim Cristo? Está vindo, olha aqui, ó. Vamos estudar a profecia para ver. Aí você estuda Daniel, você estuda Apocalipse. O que os discípulos disseram? Senhor, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Jesus disse, quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Quem que sabe qual é a abominação da desolação? Ninguém. Tem que estudar. Porque Jesus linkou a vinda dele com Daniel. Quem que está estudando Daniel? Ninguém. Você não vê as igrejas estudar Daniel. E aí, como é que a igreja... Aí como é que a igreja vai despertar? Daniel capítulo 2, versículo 2, tem uma palavra lá. Então, o apóstolo Paulo, veja, aqui não é para elogiar ninguém, não é para... Mas o apóstolo Paulo está falando para grupos como esses, ó. Vocês não estão em trevas para que aquele dia vos peguem como ladrão. Vocês estavam dormindo lá dentro da igreja. Um dia ouviram uma palavra, peraí, eu nunca ouvi isso. O que está falando? E despertaram. É por isso que agora querem ouvir a palavra. Porque não querem mais o quê? Ouvir um sermão sonolento, que faz dormir, que não desperta, que não chacoalha. Essa é a mensagem de Deus. Então, eu acredito de todo o meu coração que mensagens como essa, que como a gente falou no princípio, não é a apresentação do Evangelho, é a defesa do Evangelho, é que deve ser o nosso escopo. Nós somos um povo que tem que tocar trombeta. Diz, como vão despertar se ninguém tocar trombeta? Nós somos esse povo chamado para tocar trombeta. A resposta que nós daremos a Deus é, vamos tocar ou não vamos? É o nosso papel. Tá bem? Meu irmão, rapidamente, né? Faz 40 anos, mais de 40 anos, eu morei em Blumenau sozinho. Aí chegou fim de ano lá, procissão, né? Vamos na igreja católica, entendeu? Aí eu peguei e fui. Cheguei lá naquela procissão lá, aquela multidão de gente assim, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui. Mas eu fiquei. Quando eu cheguei perto, aí tinha um menino, Jesus, tem menino, Jesus, seja de madeira, seja de bronze lá, né? Quando eu cheguei perto, eu escutei uma voz falar comigo assim, ó, isso é idolatria. Não adorar isso aí não. Você tem que adorar aquele de cima que é Jesus. Eu peguei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém falar comigo, eu peguei, que uns dobravam o joelho, outros beijavam, eu não vi nada, eu saí, falei, olha, vou embora. Eu peguei, fui embora e nunca mais voltei lá. Falou, adorar o de cima. Falou, isso aí é idolatria. Eu escutei essa voz falar comigo. Agora, veja, essa voz que o irmão ouviu poderia ser de Deus e poderia ser do diabo. Como nós sabemos que essa voz não é do diabo?
Porque ela está ancorada na palavra. A Bíblia diz ou não diz que é idolatria? Sim. Então pronto. Porque senão eu não sei, eu não tenho norte. Eu posso, mas eu ouvi a voz, mas peraí, se foi contra a palavra, cuidado. Não importa de onde vem, quem falou, quem não falou. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós nos inclinamos diante do Senhor, reconhecendo a Tua sabedoria, reconhecendo que somos menos que o pó, reconhecendo que nada podemos saber a não ser pelo Senhor. Te pedimos que assim como o Senhor um dia escreveu a Tua lei na rocha, mostrando o Teu poder, mostrando que com o Teu dedo poderoso o Senhor pode gravar na rocha a Tua palavra, possa o Senhor também gravar no nosso coração a Tua lei e a Tua palavra. O Senhor prometeu que a Tua palavra não voltará vazia, e o Senhor prometeu também que as Tuas palavras são espírito e vida. Que elas possam ser espírito e vida a cada um de nós. Possam gerar em nós a vida abundante que Cristo prometeu. Quando Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Que essa vida em abundância possa fazer parte da nossa vida, Senhor, comunicando a cada um de nós esta vida que tanto necessitamos, não só esta vida física, onde podemos viver verdadeiramente em segurança no Senhor, mas naquela vida que é prometida quando atravessarmos pela fé os portais da eternidade. Pai Celestial, dá-nos um restante de sábado cheio da Tua presença, possam os nossos corações estar voltados ao Senhor e possamos encher essas vasilhas da água da vida, para que o Senhor possa transformá-la também naquele vinho precioso que o Senhor reservou para o final, que são as profecias relativas à Tua vinda. Que a verdade presente faça parte da nossa vida diariamente e que cada um de nós possa honrar o Teu nome em tudo que fazemos e falamos. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.